Olá, meu amigo, olá, minha amiga que nos acompanha aí pelo Previdência do Servidor. Nós temos aqui mais um questionamento a ser respondido. E esse questionamento é um questionamento que traz aí uma grande dúvida, né? Um assunto que tem gerado muita polêmica, né? Mas que nós vamos tentar esclarecer aí o questionamento ou a pergunta que nos é direcionada nesse momento. Vamos lá. Ainda sobre o abono de permanência, um médico servidor público do Ministério da Saúde tem 56 anos e 31 anos de serviço público, sendo 7 averbados pelo INSS. Posso fazer o requerimento do abono de permanência considerando o tempo mínimo ou tenho que esperar ele completar 35 anos de contribuição? Bom, se nós formos pensar em regra, né, isoladamente no abono de permanência, o abono de permanência ele tem autorizo constitucional de concessão onde? Lá na regra geral do artigo 40, né, lá no artigo 2º da emenda 41 ou nos casos de direito adquirido, né? E aí, se você for ver essas regras, todas elas vão exigir, né, no mínimo 35 anos, né, de contribuição. Então, em tese, ele não teria preenchido os requisitos, né, para a sua concessão. Está aí o dispositivo lá, o parágrafo 19 do artigo 40, que fala da regra geral. E por que eu invoco ele? Porque nós precisamos tratar de um outro tema bastante polêmico. Eu pergunto a vocês, é possível conceder abono de permanência nos casos de aposentadoria especial? Vamos discutir a natureza da aposentadoria especial. O que a aposentadoria especial busca? A aposentadoria especial busca, né, permitir ao servidor que deixe o serviço público mais cedo. Por quê? Porque ele tem a sua saúde exposta a risco. Veja bem, a saúde está exposta a risco. Não significa que o risco, ou melhor, que ele se contaminou, né? Que aconteceu de fato alguma coisa. Só houve a exposição, tá bom? Bom, legal. Aí fica a discussão. Por quê? Porque o parágrafo 19, né, diz que o servidor que trata, né, de que trata este artigo e que tenha preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária previsto no parágrafo 1º, 3A, que é a regra geral, né, no caso do homem, 35 de contribuição, 60 de idade, 10 de serviço público e 5 no cargo em que vai se aposentar, é isso que diz a letra A do inciso 3º, né? Tem direito ao abono. A aposentadoria especial está prevista onde? Ela está prevista lá no parágrafo 4º do mesmo artigo 40. E o que diz o parágrafo 4º, melhor dizendo? É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria para os servidores públicos. Salvo quando? Salvo quando a lei definir critérios e requisitos diferenciados nos seguintes casos: servidor portador de deficiência, servidor que desempenha atividade de risco e servidor que tem a sua saúde exposta a risco. Então, o parágrafo 4º, a aposentadoria especial do servidor, por mais que alguns defendam a sua natureza de benefício autônomo, ela é um benefício vinculado, ela é um benefício atrelado a quem? Ao parágrafo 1º. Por quê? Porque o parágrafo 4º permite a criação de requisitos e critérios diferenciados dos previstos onde? Né? Dos previstos, né, lá no parágrafo 1º. Então, ela é um benefício atrelado. Vamos discutir a natureza jurídica dela, se ela é autônoma ou não. Mas ela está atrelada. O parágrafo não autorizou e não liberalizou que fosse feito qualquer requisito e critério, né? Disse o seguinte: você pode diferenciar, né? Existe uma distância muito grande entre você poder fazer o que você quer ou você criar requisitos e critérios diferentes dos previstos. A interpretação é o seguinte: você pode, pelo menos no primeiro momento, diminuir, né, as exigências contidas, né,
contidas lá no parágrafo primeiro, mas nunca criar exigências diferentes, ok? Bom, então, partindo dessa premissa, teoricamente, o parágrafo 1º contempla, ou melhor, o parágrafo 4º, como eu disse, está atrelado. É uma consequência lógica do parágrafo 1º. Todos nós sabemos que a aposentadoria especial no âmbito do serviço público ainda se encontra pendente de regulamentação nos casos de exposição da saúde a risco, que é o caso do médico, E aí, para resolver essa celeuma, o que fez o Supremo? Editou a súmula vinculante 33, determinando a aplicação das regras do regime geral nos casos de exposição do servidor a risco para a sua saúde. Não é o caso de periculosidade. Ele é bem enfático, Ele é bem enfático, Inciso terceiro, os demais incisos estão fora, não estão contemplados pela súmula vinculante 33. Isto significa que, ainda que transitoriamente, ainda que por força de decisão judicial, nós já temos regras regulando a concessão da aposentadoria especial. E que regras são essas? São as regras do regime geral. E lá no regime geral, o segurado se aposenta com 15, com 20 ou com 25 anos, dependendo de qual agente nocivo é aquele que age, é aquele para o qual ele está exposto, E aí vamos voltar lá atrás, Lá atrás, o questionamento fala que ele tem 31 anos, de contribuição. Vamos pressupor que esses 31 anos sejam em atividade, de exposição da sua saúde. Ele não precisa dos 31, ele precisa só de 25. Por quê? Porque 25 é o tempo máximo que se permite no regime geral, Então, digamos que dos 31 ele tenha 25 anos, de exposição a agentes nocivos. Nesse caso, como a aposentadoria especial do servidor é um benefício atrelado à regra geral, nós não podemos, nos furtar ao reconhecimento do direito do servidor ao abono de permanência. Quando? Quando ele completa os requisitos previstos lá no regime geral, por força do que diz a súmula vinculante 33. O STF, ele já se manifestou num caso de periculosidade, num caso de exposição, ou melhor, num caso de risco de vida, da Lei Complementar 51. Mas ele tem lá na sua ementa um texto que alcançou todo mundo, a meu ver, pelo menos, A Constituição Federal não restringe a concessão da vantagem apenas aos servidores cumprirem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária comum. Tampouco veda tal benefício aos que se aposentam com fundamento no artigo 40, parágrafo 4º da CF. E com base nisso, ele defere, o ministro Barroso, ele faz o quê? Ele defere ou ele reconhece a possibilidade de concessão de abono de permanência nos casos ou em caso específico de aposentadoria especial. Então, a meu ver, no seu questionamento, você pode sim fazer o requerimento do médico, pleiteando abono de permanência. Com base no quê? Com base no artigo 57 e seguintes, lá da Lei 8.213 de 91, combinado com a súmula vinculante 33. Só não esqueça da necessidade de se comprovar a exposição a agentes nocivos à saúde. E isso deve ser feito com base em laudo técnico em condições ambientais de trabalho e no perfil profissiográfico previdenciário. Ok, meu amigo? Ok, minha amiga? Esse foi o nosso questionamento de hoje. Eu agradeço mais uma vez a colaboração e convido você a participar. Venha conosco.